Ela chegou carregando flores caras e um sorriso pronto para recomeçar uma história de amor que ela jurava que era impossível dar errado. Foram 2 horas de viagem contando detalhes, mostrando mensagens antigas, ouvindo áudios no celular com os olhos brilhando. Ele disse que me espera desde sempre. Ela sussurra, ajeitando o batom no espelho do carro. Mas quando o carro dele entra na garagem e 2 crianças gritam, "Papai!", o mundo dela congela dentro do sedã. O motorista não consegue tirar os olhos do retrovisor. O que ele vê logo depois é de arrepiar. O som abafado da chuva batendo no para-brisa fazia uma sinfonia irregular. Dentro do sedã prata, o ar estava morno demais por conta do desembaçador ligado no máximo. Gustavo apertou o botão da ventilação uma terceira vez, depois bufou, resignado. 7h42 da manhã, domingo. Na tela do celular, uma corrida de Santo Amaro até Santana, quase 30 km. E o passageiro cancelou antes mesmo de ele chegar na esquina. "Filho da puta", murmurou jogando o telefone para o console central. Ele conhecia aquele bairro com as vísceras. Cada rua que cruzava contava uma pequena história inútil. A padaria onde uma vez esqueceu o troco. O farol onde tomou um chá de banco dos policiais. A esquina onde ela sumiu da vida dele. Tudo tinha cheiro velho. E era isso que matava mais do que o tédio. Nada nunca mudava. A camisa social engomada já não era mais uniforme. Agora vestia camiseta lisa e calça jeans surrada. Mas os gestos ainda carregavam o banqueiro que ele fora um dia. A mão que ligava o Waze ainda era firme. A que regulava o banco revelava um perfeccionismo quase doentio. O retrovisor, sempre perfeitamente alinhado. No porta-luvas, um frasco de álcool em gel vencido e um par de óculos de leitura com haste quebrada. Um reflexo desbotado dos dias de terno e cafezinho de máquina. Uma notificação. Corrida longa. Pinheiros. Santos. Leu de novo só para se certificar. 140 quilômetros. Próximo da praia. Aceitou na hora. O sistema vibrava no painel. O som padrão invadiu com violência o silêncio tépido. Gustavo deu seta para a esquerda. Chegaria em menos de 15 minutos no ponto de partida se o trânsito colaborasse. No caminho, a notificação da ex-mulher surgiu na tela flutuante bloqueada. "Gustavo, o Lucas precisa da grana da matrícula." Ele apagou a notificação com um gesto frio, sem abrir, sem responder. Dobrou a esquina e parou diante de um prédio alto na Rebouças. Portaria espelhada, jardim podado, cheiro de isolamento burguês. O tipo de lugar onde todos se escondem para fingir que tem sucesso. Desligou os faróis, mas deixou o pisca-alerta ligado. O capô ainda emitia aquele estalado quente do metal, quando ele soltou o freio de mão só por tique nervoso. Enquanto esperava, sacou o celular e foi deslizando pelo Instagram em modo zumbi. Perfil do filho. Vídeos de skate, dancinhas, memes. Nenhuma foto dele. Perfil da ex. Stories de vinho, yoga, amigas com filtro exagerado. Nenhuma foto dele. Nunca mais houve uma. Ele já não sentia raiva. Só um gosto seco no céu da boca. Um guarda-chuva colorido irrompeu da porta do prédio. Os olhos de Gustavo se ergueram devagar. A primeira coisa que ele notou não foi o rosto da passageira, mas o buquê. Flor de maio. Raras fora de época. Um cheiro doce e úmido, invadindo o carro assim que a porta se abriu. "Bom dia", disse ela, ajeitando o casaco claro e o cabelo molhado. Voz radiante demais para o horário. Gustavo respondeu com um aceno quase invisível. Iniciou a corrida no aplicativo. Queria saber o nome dela, mas não perguntaria. Nunca perguntava. Não se metia. Não criava laço. Mas o cheiro das flores era persistente. Docemente insistente. E ela não parava quieta no banco, ajeitando a alça da mala, mexendo no celular. O banco de trás já conhecia todos os tipos. Todos os dramas. Choros abafados, cantores frustrados, reuniões canceladas, traições transmitidas por viva voz. Era o confessionário do mundo moderno.
Mas Gustavo já aprendera a modular. Ouvia sem escutar. Ou, pelo menos achava que sabia. Na tela, 2 horas estimadas. Mais de R$ 160 de tarifa. Durante esse tempo, ele podia ignorar as mensagens da ex, o boleto do ar-condicionado vencido, a ausência metafísica no rosto do filho. Tudo o que ele tinha que fazer era dirigir e ouvir. Só que dessa vez ele ainda não sabia. Ele ia escutar de verdade. E isso cobrou caro. Gustavo encostou o carro no ponto de encontro, entreaberto do sol já lavando os vidros do painel, e o cheiro de chuva seca ainda escapando das frestas da janela. Rua estreita, zona oeste. Pinheiros derrubando cascas cinzas sobre o asfalto quente. Ele deixou o motor ligado, um jazz instrumental vazando baixinho do rádio. Não por estilo, mas por hábito. Mantinha sempre aquele mesmo volume, aquela mesma estação. Enquanto esperava, folheou com os olhos o app no painel central. Corrida atípica. Não era o tipo que ele aceitava normalmente. Longa pra caramba. 2 horas até Santos, ainda mais numa sexta-feira à tarde. Mas o valor era bom e o dia estava fraco. Aceitou quase por impulso. Ou cansaço. A porta traseira abriu de repente. Um barulho seco, apressado. Oi, tudo bom? Disse ela, já entrando com um vozeirão esbaforido e sorridente. Helena. Vestido leve com estampa de flores vivas demais pro clima nublado. Mala de rodinhas pequena batendo no vão da porta. Nos braços, um buquê de lírios azulados, raros, com perfume adocicado que dominou o cheiro antigo de carpete do carro. Gustavo reparou que ela mal tinha fechado a porta, mas já puxava o cinto e, com o nariz grudado no celular, disparava mensagens, emojis, áudios. Tá certinha a rota? Perguntou sem olhar para ele, meio sem esperar resposta. Gustavo deu uma espiada pelo retrovisor. Ela parecia elétrica, os olhos cintilando aquele brilho de quem bebeu café demais ou estava nervosa demais. Talvez os dois. Santos, né? Ele confirmou. A voz rouca de quem fumava até pouco tempo. Ela assentiu com a cabeça como se dissesse óbvio, e sorriu sozinha, olhando para o próprio reflexo na tela do celular. Mexia o cabelo, batia fotos em modo retrato. O som de notificações empilhando uma em cima da outra cortava o som dos saques no rádio. O trânsito começava lento, carros engasgando no corredor da Rebouças. Do lado de fora, uma garoa suja começava a manchar o para-brisa. Gustavo ativou as palhetas e ajeitou o ar-condicionado no quente, levemente abafado. O silêncio dentro do carro, agora só respirando o floral dos lírios e o calor do painel, tinha o peso peculiar de começo de corrida longa. Foram 15 minutos sem fala. Gustavo dirigia com a atenção morta de quem conhece cada esquina como cicatriz. Mas Helena... Ela explodiu. Desculpa te perguntar uma coisa meio pessoal, mas... Você acredita em amor de verdade? Gustavo não respondeu de imediato, porque ele nunca respondia já de cara. O tipo de pergunta que vinha carregada demais para responder no automático. E ela continuou, tragada pela urgência. Porque hoje eu vou reencontrar o homem que eu esperei 5 anos para ver de novo. 5 anos. Parece loucura, né? Ela riu. Aquela risada apertada, como se confessasse um segredo que se ama contar e odeia pensar demais. O buquê agora no colo, as mãos delicadamente organizando as pétalas. Gustavo ajeitou a postura no banco. Piscou os olhos devagar. A buzina de outro motorista soou grossa do lado de fora. Ela nem percebeu. Estava contando. Eu e o Marcos nos conhecemos quando a gente era casado. Com outras pessoas, digo. Tipo, errado. Mas tinha algo ali. Meu Deus. A gente tentou se afastar, várias vezes. Mas a gente nunca se esqueceu. Agora ela o olhava pelo espelho esperando algo. Uma reação, um apoio, qualquer coisa. Gustavo puxou o ar pelo nariz. O cheiro do floral pesava como vela acesa demais. Pensou em todas as histórias que já ouvira de amores que deram certo, as que não deram, as que nem deveriam ter começado. Você vai encontrar com ele hoje? Sim,
Ele me pediu para ir. Disse que estava separado, que agora é a hora certa, que finalmente... O celular dela vibrou com força. Ela olhou, sorriu de um jeito estranho. Algo entre tremor e excitação. Guardou o aparelho como se ele pudesse queimar na mão. Naquele instante, Gustavo percebeu que aquela mulher não precisava de um motorista. Precisava de testemunha. E ele ia ouvir. Porque talvez ouvir ainda era a única coisa que sabia fazer bem. Gostou da história? Então já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios dessa jornada intensa. Partiu estrada. O limpador do para-brisa estrinchava no vidro como unha em lousa, varrendo a chuva rala. Gustavo mantinha as mãos firmes no volante, os olhos adiantados na marginal, mas ouvia cada palavra como se ela estivesse soprando direto no cangote dele. A gente se encontrou num congresso de design em BH. Foi tudo meio absurdo. Tipo, sei lá, um filme besta desses de domingo. Ele estava ajudando a irmã, que era expositora. E eu perdi um voo. Foi o destino, sabe? Ela ria sozinha, nervosa, mexendo nas flores no colo. As orquídeas estavam com aquele cheiro agridoce e úmido de floricultura, misturadas ao plástico do buquê barato. No banco da frente, do lado do carona, o perfume doce dela resistia ao cheirinho de carro velho que vinha do banco de couro esfolado. A gente passou só um fim de semana junto, só isso. Mas foi tipo... intenso demais, sabe? Depois ficou tudo difícil. Ele foi morar fora de novo. Tinha filho pequeno, estava num casamento meio falido, mas a gente nunca cortou o contato. Gustavo soltou um murcho ajeitando a coluna. Já tinha ouvido clientes contando putaria, confissões médicas, crise de pânico, mas esse caso tinha qualquer coisa torta, não pela história em si, mas pela certeza com que ela falava. Quis dizer, bom, às vezes a gente confunde intensidade com realidade. Mas não falou, só engoliu seco e desviou de um caminhão que mudou de faixa sem aviso. No celular de Helena, a tela acendeu rápido. Gustavo viu de soslaio. Era uma notificação de Marcos. Ela riu mais alto, quase tropeçando nas palavras. Deve ser ele. Ai, calma. Tem que abrir com calma. Ela destravou o aparelho com o rosto, como quem vai abrir um presente caro. Leu a mensagem em silêncio. As pupilas dilataram, mas Helena virou rápido os olhos para a janela como se a paisagem cinza oferecesse alguma tradução. O silêncio durou demais. Gustavo olhou pelo retrovisor. Ela mordia o lábio inferior, com o celular ainda na mão, mas agora pousado no colo. Tá tudo certo aí? Mais ou menos. Ela riu, sem graça. Ele escreveu. Helena, não sei se é uma boa ideia agora. Só isso, sem ponto final, sem emoji. É típico dele. Gustavo pigarreou. Sentiu o ar pesado dentro do carro, o cheiro do escapamento do ônibus à frente invadindo pelas frestas. E cê acha que... ele só tá nervoso? Claro, né? Imagina. Depois de tudo isso, é tipo frio na barriga. Comigo seria igual. Se eu soubesse que ele tá vindo me ver, eu também surtaria. Ela digitava, apagava, digitava mais. Um áudio formava com aquela bolinha vermelha girando, mas não era enviado. Gustavo pensou em dizer, talvez você devesse ligar, confirmar se ele tá realmente disponível. Não é pouco o que você tá apostando. Mas engoliu. Ela estava tão mergulhada na ilusão. Cortar isso agora seria crueldade. Ele fez o que sempre fazia quando não queria lidar com algo. Voltou para o modo motorista. Ajustou o retrovisor, ligou o GPS de novo, mesmo já conhecendo o caminho, mexeu no ar-condicionado. À esquerda, os carros zuniam molhados, faróis borrados na neblina paulistana crescente. Quanto tempo falta? Uns 90 minutos, se o trânsito não piorar. Perfeito. Tempo ideal. Ela voltou a sorrir, mas os olhos estavam molhados. Eu preciso chegar, linda. Gustavo fez uma curva sem falar. Cada vez que ela falava preciso, a palavra pesava mais. Aquilo não era mais só uma visita. Era redenção.
Era uma aposta cega num final feliz e improvisado. Ela começou a contar o tal último encontro. Um passeio na praia sob garoa fina. Um beijo roubado num mercado 24 horas. E Gustavo escutava como quem escuta uma música desafinada com letra bonita. A cada quilômetro, ele percebia mais detalhes que não batiam. Datas que não fechavam. A naturalidade com que ela ignorava o fato de que Marcos nunca apareceu nas redes, nunca a visitou, nunca foi visto com ela. Só mensagens esparsas, áudios curtos. Ela até mostrou um dos áudios. Escuta esse. Olha a voz dele. Dá pra sentir que ele ainda sente alguma coisa, não dá? Gustavo apertou os olhos, coçando a sobrancelha. A voz no áudio era amistosa, educada, fria como quem agradece alguém por devolver um guarda-chuva emprestado. Ele fala com carinho, mas... não sei. É o jeito dele, Gustavo. Ele é discreto. Sempre foi. Nunca foi de grandes declarações. Ela riu de novo. Mas agora a risada saía disfarçada, como uma tampa mal colocada em panela fervendo. Gustavo viu que ali tinha um tipo de ilusão que ele conhecia. Um apego a uma versão da história que já virou religião. Ele próprio fizera isso com o casamento. Decorou os gestos, os áudios antigos, os pequenos momentos bons. Como se isso bastasse para apagar os anos ruins. Como se repetir para si mesmo fosse igual a reviver. A chuva engrossou. O GPS recalculou a rota. Ele pensou em sugerir uma pausa, parar num posto, tomar um café, ganhar tempo. Dar a chance dela repensar. Mas ela apertava o buquê contra o peito como se fosse uma senha mágica. E ele só podia dirigir. Gustavo falou baixo, quase pro próprio volante. Às vezes o que a gente quer ver não é o que tá lá na frente. Ela não respondeu. Olhava fixo pela janela como quem tá batendo de frente com o próprio sonho. E preferindo apertar os olhos para não ver o que tem fora da névoa. E o carro seguiu, cortando a estrada rumo ao interior como um féretro cego, embalado pelo ronco do motor e a doce mentira de que ainda havia algo para esperar. O asfalto molhado agitava o volante sob as mãos de Gustavo. A chuva tinha virado garoa naquela altura, mas o trânsito ainda sangrava devagar pelas faixas enlameadas da marginal. O ar-condicionado gemia num ciclo cansado, parecendo sincronizado com o para-brisa que não dava conta da neblina teimosa da tarde que virava noite sem aviso. Helena falava. Falava muito. Gustavo de tempos em tempos murmurava um sei ou é mesmo, sem tirar os olhos da linha branca fragmentada que serpenteava rumo ao interior. O celular dela vibrava no painel. Outra notificação, outro grupo, outra bolha, da qual Gustavo não queria fazer parte. Você acha exagerado eu levar flores? Ela soltou, com a voz carregada de um riso que pedia validação. Gustavo lançou um rápido olhar lateral, sem mudar a postura. Helena segurava o buquê com os polegares trêmulos. Orquídeas cor-de-rosa, exóticas, frescas. O perfume das flores se misturava ao cheiro ácido do desinfetante barato do carro. Gustavo passara pano aquela manhã, rotina de carcaça limpa para esconder o avesso. Depende. Ele respondeu seco. Silêncio. Pela primeira vez desde que saíram da zona oeste, ela parou. Olhou pela janela, mastigando o que fazer com aquela frase curta. Sabe quem vai receber essas flores? Ela disse com uma leve tensão na garganta. O amor da minha vida. Gustavo olhou de novo. Desta vez demorou um segundo a mais. Ela encarava o retrovisor com um meio sorriso melancólico, como se confessasse para alguém que não estava ali. 5 anos. A gente se separou. Por besteira, distância, rotina. Aquelas coisas que parecem grandes na hora, mas depois viram piada. A vida seguiu, mas ele nunca saiu de mim. E ele também ficou preso, eu sei. Gustavo bufou e o som rasgou o silêncio pesado. Preso? Ele estava casado? Não exatamente. Ela encolheu os ombros. Um rolo, uma ex complicada, filho pequeno. Mas agora, ele tá livre. Mandou mensagem outro dia meio enviesada, sabe? Não disse vem, mas foi isso que eu li. E eu vim.
O motor engasgou leve numa subida. Gustavo apertou o volante, olhos fixos na pista, mas a mente tropeçava em cada detalhe do que acabara de ouvir. Uma corrida de 2 horas só pra... Ele mordeu a frase no meio. Pra reconectar. Helena suspirou tão fundo que os vidros pareceram embaçar de novo. Ele foi tudo pra mim. Ainda é. Era arquiteto autônomo quando nos conhecemos. Fazia esboços no guardanapo, sabia? Guardo até hoje um que ele rabiscou de nós dois vendo o mar. Um negócio meio bobo. Eu acreditei. A gente acredita nessas besteiras, né? O silêncio no carro ganhou densidade. O som do limpador, o zunido abafado de outros carros passando, tudo parecia amplificar o que ela não dizia. Você ouviu recentemente? Gustavo perguntou, quebrando o código não escrito de que ele só dirigia. Por vídeo, uma vez ou outra. Mas ele sempre arruma desculpa. É tímido. Tá com medo também, talvez. Ou nega pra si mesmo o que sente. Ela riu. E foi um riso nervoso, molhado de esperança. Mas hoje muda tudo. Hoje ele vai ver que eu atravessei essa estrada, que a gente não é uma lembrança. A gente é agora. Gustavo sentiu o baque daquela frase do jeito que ninguém veria. Nos ombros que afundaram 1 centímetro no banco. Todo motorista tem um limite entre o "eu só dirijo" e o "agora estou aqui com você". Ela tinha cruzado a linha. Aquilo não era mais só uma tarifa. E se não for bem assim? Ele arriscou, como quem joga uma pedra numa lagoa para ver onde afunda. Helena demorou, os olhos presos ao vidro já transparente. O gesto é pequeno, mas profundo. Ela abraça o buquê no colo como uma criança que protege um brinquedo favorito. Eu não vim para desistir. Hoje é o dia em que tudo muda. Gustavo não respondeu. Apenas desligou o rádio, sem dizer nada, e acelerou quando a pista enfim abriu para a estrada de mão única. Ali, dentro daquele carro cansado e abafado pelo cheiro de flor fresca, começou a jornada. Ele já não dirigia só por dinheiro. Agora levava alguém até a beira de um abismo e, sem querer, desejava que ela voasse. Porque se ela conseguisse, talvez, só talvez, ele também pudesse. O limpador de para-brisa chiava num ritmo quase reconfortante, cortando as gotas que escorriam grossas do céu encoberto. Na altura de Atibaia, o trânsito finalmente cedeu, e a estrada Fernão Dias se esticava em curvas suaves e faixas molhadas, abraçada por uma neblina espessa que estendia a paisagem numa monotonia cinza. Gustavo ajeitou a coluna no banco, estalando discretamente o pescoço. O carro inteiro cheirava a jasmim. O perfume de Helena desenhava caminhos invisíveis no ar, misturado com o couro velho do estofado e o café morno no porta-copos. Ele tinha um jeito de olhar que dava culpa, de pensar em outra coisa. Ela disse de repente, encarando a chuva do lado dela, não o vidro em si. Gustavo não respondeu de imediato. Tinha aprendido que às vezes o silêncio tinha mais valor do que qualquer palavra mastigada. Você já teve isso? Ela virou o rosto para ele, os olhos vivos, vorazes. Aquela sensação de estar no lugar exato, na hora exata com a pessoa exata? Ele girou o volante, olhos fixos na estrada brilhosa. Respirou fundo, preenchendo o pulmão com um ar úmido, de óleo e diesel fresco, que vinha dos caminhões adiante. Uma vez só. Acha que acabou? Gustavo bufou um risinho curto, seco. Acabar, acaba. Mas tem coisa que nunca resolve, só adormece. Ela riu nervosa. Mexia no celular sem parar, deslizando fotos antigas. Olha só isso aqui, disse, girando o aparelho na direção dele. Na tela, uma selfie dela com um homem moreno, barba por fazer, fundo de praia, sorrisos largos. Isso foi há 5 anos, no Réveillon. A gente ficou só aquela semana. Mas, sabe quando você vive mais em 7 dias do que em 5 anos de casamento? Gustavo lançou um olhar rápido. A imagem parecia banal, quase genérica. E depois? Depois ele voltou para a cidade dele. Tinha filhos pequenos, um divórcio complicado, aquelas coisas. Mas a gente nunca se desconectou. Uma mensagem ou outra, no aniversário, sabe?
No começo ele dizia que precisava de tempo. E eu esperei. Ela sorriu, mordendo o lábio. Hoje ele tá livre. O limpador fez outro vai-vem tenso sobre o vidro. E ele sabe que você tá indo? Helena hesitou. Coçou a base do dedo anelar, onde antes devia morar uma aliança. Sim, quer dizer, ele não respondeu direito, mas... Não disse não. Disse só, você que sabe. Gustavo franziu os lábios. Algo no tom dela começou a incomodar. Uma sede demais. Já pensou se ele não tá esperando? Ela silenciou um instante. O motor ronronava firme sob os pés dele. O volante era morno, vibrava leve. Helena encarava as cutículas arrancando um pedacinho de pele com os dentes. E se eu não for, vou pensar nisso o resto da vida. Prefiro o tapa do que a dúvida. É, só que a dúvida é mais leve de carregar que a decepção. Ela riu de novo. Fraco. Mas continuou, quebrando mais pedaços dos muros acumulados. Meu ex-marido era seguro, estável. Um engenheiro. Mas não havia presença, sabe? Era como dormir com uma pedra. Marcos foi o oposto. Intensidade pura. Viver. Não suportar. Dava até raiva de tão vivo que ele era. Gustavo assentiu, mas o maxilar começava a travar. Por um momento, Helena falava demais. Como se estivesse tentando convencer a si mesma. Ele não tinha esse luxo. Conviver com falhas era a única coisa certa na profissão dele. Falhas do GPS, do carro, das pessoas. Ela rolou áudios antigos no WhatsApp. Fez questão de dar play. Helena, quando tudo isso passar, a gente se vê, tá? Você foi uma das únicas pessoas que me entendeu. A falha na voz de Marcos era audível. Pausas longas, um medo escondido na gramática. Mas para ela, cada lacuna parecia poesia. Ele podia ter apagado tudo, né? Mas não apagou. Significa. Pode significar só covardia também. Silêncio. Por um tempo só o som abafado dos pneus na pista e o vento começando a zunir por uma fresta da janela mal vedada. Você é sempre assim? Como? Racional demais. Não. Calejado. Ela sorriu triste. Levou os dedos até a flor que repousava entre as pernas e alisou uma pétala gasta pela viagem. Era uma orquídea rara, azulada, envolta num papel celofane úmido. Quase brega, mas com algo melancólico. Você devia comprar flores para alguém, e você devia perguntar se a casa tá vazia antes de bater na porta. Ela virou o rosto, mas não respondeu. Foram minutos em silêncio. No pórtico de uma cidadezinha, antes de entrarem na serra, pararam para abastecer. A chuva engrossava. Elô insistiu em pagar o café. Ele aceitou. Sentaram em duas banquetas altas, plastificadas e ásperas ao toque. Sabe, Gustavo, ela disse, encarando o fundo do copo de isopor. Esse carro virou meio que uma cápsula do tempo. Aqui dentro ele ainda me ama. Lá fora? Bom, lá fora a gente vai descobrir. Ele viu o gesto automático dela tocando o celular, buscando sinal. Ansiosa. Vítima da própria esperança. Na volta para o carro, ela cochilou um trecho. Gustavo ajustou o espelho retrovisor. O que viu foi só uma mulher encolhida, abraçada naquele buquê encharcado, com pés semi-levantados, como se tentasse evitar tocar o chão de novo. Por um instante, desejou profundamente que o tal Marcos estivesse mesmo esperando. Que toda a história dela fosse real. Talvez assim, ele também pudesse acreditar numa volta. Nunca fosse. O limpador de para-brisa rangia a cada batida, empurrando a chuva fina que engrossava com o avanço pelas curvas frias da serra. Dentro do sedã, o ar estava impregnado por um amálgama desgastado de flor de buquê úmida, café requentado e couro velho. Gustavo mantinha as duas mãos no volante, olhos retos na estrada, mas ouvia cada sílaba de Helena como se ela estivesse ditando um mapa emocional que ele conhecia bem demais. Ela ria sozinha enquanto folheava uma sequência de mensagens no celular, a tela iluminando o rosto dela meio rosa, meio fantasmagórico. Mostrava prints para ele, empolgada, emojis,
GIFs, um áudio de voz antigo com uma risada rouca. Seu idiota. Ela suspirou com carinho. Ele sempre falava assim quando eu fingia que não estava com ciúmes. Gustavo assentiu com um som na garganta, mas a dúvida já vinha roendo por dentro. Olhou de relance para o retrovisor. O porta-malas tremia de leve. A suspensão traseira do carro estava começando a ceder de novo. Teria que mexer naquilo logo. Ou já era tarde. Sentiu uma fisgada nas costas, velha dor da hérnia que teimava em visitar nos dias úmidos. Já passava de 1h30 de viagem. Ele me mandou uma mensagem ontem de madrugada. Helena puxou o assunto sozinha, voz mais baixa agora. Só espero que você não mude quando me vir. O que será que ele quis dizer com isso? Gustavo pigarreou. A resposta veio automática. Vai ver, ele também tá ansioso. Vocês ficaram muito tempo sem se ver, né? Mas na verdade ele pensava. Ou tá tentando se livrar sem parecer canalha. Helena mordeu o lábio pensativa. Mexia no buquê que já começava a perder o viço sob o calor abafado. O perfume doce agora feria o nariz, misturado à umidade do arroubo romântico. Lá fora o cenário mudava. A névoa se adensava e a mata fechada à beira da estrada engolia os postes em silhuetas negras. Você acha que um homem com filhos ainda ama a mulher de antes? Ela soltou de repente, a dúvida escapando antes da censura. Gustavo perdeu o ponto da curva por um segundo. Recuou com um leve puxar de volante, irritado consigo mesmo. Ele te disse que estava separado, não disse? Disse... Não com essas palavras. Ele disse que as coisas não são mais como antes, que ele ficou por causa dos filhos, mas que nunca me esqueceu. Era a primeira rachadura real. As coisas não são mais como antes, frase que Gustavo já tinha usado uma vez, num jantar silencioso com a ex-mulher. Logo antes de assinar a mediação da separação. A dor era velha, mas agora, ao ver Helena engasgar no próprio entusiasmo, ele sentia outra coisa, inveja. Melhor se iludir do que estagnar. Mas a estrada seguia, e os minutos apertavam. O relógio no painel piscava 17h12. O sol já se entregava ao cinza espesso das nuvens. Quando ela não falou mais nada por um tempo, Gustavo tentou relaxar. Só que o carro tossiu. Tossiu mesmo. Um engasgo súbito. O motor perdeu potência por 3 segundos eternos. Gustavo praguejou baixo e encostou. Ele abriu a porta sob o vento gelado e abaixou-se na chuva. O cheiro de óleo frio e terra molhada invadindo suas narinas. Mexeu no capô suando frio, os dedos lentos pela idade e pelos anos sem pegar numa ferramenta de verdade. Sentia a fragilidade do carro como extensão de si mesmo. Remendado, funcional, até quebrar. Helena observava de dentro, ensopada de ansiedade e culpada por não saber onde pôr as mãos. Mandou outra mensagem. Nada. Mais 5 minutos se arrastaram. Tá tudo bem aí? Ela perguntou da janela. Gustavo fechou o capô sem responder. Fez o sinal de "vamos ver" com a boca. Ao ligar de novo, o carro gemeu. 1, 2. Pegou. Meio ferido, mas vivo. Porra, se tivesse feito a revisão em novembro, isso aqui não acontecia. Murmurou seco. Mas era mentira. A revisão era desculpa. Ele empurrava tudo adiante, como empurrara o pagamento do concerto, a ligação pro filho, o desbloqueio das conversas com a ex-mulher. Evitava a dor. Só que nesse carro, com essa mulher, começava a ver o custo real disso. Mais adiante, nova notificação no celular dela. Uma mensagem curta de Marcos. A gente precisa conversar. Helena leu. De novo. De novo. As unhas dela apertaram o buquê como se esmagassem a mensagem dentro das flores. Gustavo observava pelo retrovisor. Viu quando os ombros dela encolheram. Era começo do naufrágio. Ele soube. Mas como cortar a vela dela agora? Helena. Tentou. Ele deve estar nervoso, só isso. Ela respondeu antes dele completar. A gente esperou tanto. É normal ter medo no final, né? Ela sorriu para ele, mas era o primeiro sorriso de defesa. Não era mais para mostrar felicidade.
Era para resistir. Gustavo engoliu seco. A falha era dele. Saber demais e não ter coragem de avisar. Igual quando viu a ex-mulher murchar anos antes e ficou olhando, mudo. Pisou no acelerador. O carro voltou à estrada, mas agora o silêncio era espesso. Chuva por fora. Mentira secando por dentro. Tá ficando tarde, melhor chegar logo, ele disse quase como prece. E aí? Já tá envolvido nessa viagem intensa entre o amor idealizado e a verdade na cara? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder a próxima virada dessa corrida que tá longe de acabar. O limpador de para-brisa fazia um ruído seco e cíclico, cortando a neblina da estrada como metronomo da tensão disfarçada no carro. Lá fora, os postes passavam espaçados, lançando sombras intermitentes que riscavam o rosto de Helena cada vez que uma lâmpada de sódio atravessava os vidros. Gustavo ajeitou a lombar no banco, sentindo a rigidez crescer nas costas. Não só de horas na direção, mas de algo mais sutil, um incômodo que vinha dos silêncios entre as frases dela. Helena rolava o celular com o polegar pintado de vermelho. A barriga do dedo já gasta de tanto escorrer telas. Ela mordeu o lábio inferior, depois soltou um suspiro abafado. Ele mandou uma coisa agora. Mas... não sei, disse. Gustavo ergueu os olhos rapidamente para o retrovisor. Ela evitava o olhar, fixava os olhos no visor do aparelho como se tentando arrancar mais de uma frase da tela. Tá tudo certo? É só uma mensagem boba. Não venha agora. Ela riu, mas o riso estalou seco e sumiu. Deve ser nervoso, pânico de última hora. Homem não sabe lidar com emoção grande, né? O cheiro de café requentado de uma garrafinha térmica esquecida na frente invadia o espaço minúsculo do carro, um toque amargo que grudava na língua. Gustavo disse nada, apenas coçou o queixo com o indicador, o carro devorando a estrada à frente no escuro ondulado. Ele é assim. Sempre foi. Às vezes se sabota. Medo de ser feliz. Helena falava como quem tenta convencer outra pessoa, mas só ela escutava. Mas eu conheço ele. Ele ia dizer isso. Ia querer fugir, mas não vai conseguir. Ela tocava o rosto com a mão livre, movimento nervoso, automático. E ajeitou o cabelo pela 5ª vez desde que saiu de São Paulo. O perfume dela, doce e apressado, flutuava denso no ar fechado, que já estava carregado do odor úmido da chuva que entrara pela janela minutos antes. Tem certeza que ele tá esperando por você? Saiu mais rápido do que Gustavo queria. A pergunta dançou no painel como uma mosca invisível. Helena riu com mais força dessa vez, mas o som foi um trinco, não uma gargalhada. Tô indo, né? Tô indo. Tô quase lá. Ele só tá assustado. Um pingo de suor escorreu pela têmpora. Ela enxugou como se fosse lágrima. Gustavo manteve o carro firme, mas sua respiração começou a pesar, cada vez mais presa no peito. Aquilo ali não era mais só uma corrida. O tempo de viagem já dobrava o que ele esperava. E não era o trânsito. Ela tocou na galeria de áudios. A tela iluminou o banco traseiro mais do que qualquer farol externo. Ela clareou os olhos, encontrou um arquivo. Escuta isso, você vai entender. E pôs o celular próximo do encosto de cabeça para ele ouvir. A voz de Marcos soou depois de um chiado curto, grave, arrastada, quase embriagada. Se eu pudesse, largava tudo e fugia por essa porta agora. Você não tem ideia de como eu penso em você. Sempre pensei. Silêncio. Outro áudio, logo em seguida. Mas não posso. Não é o momento. Confia em mim. O tempo vai ajeitar tudo. A pele de Gustavo arrepiou instantaneamente. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Frio. Automaticamente calculado. Como reunião de trabalho disfarçada de ternura. Ele já tinha falado assim, quando largou a moça do RH com quem ficou depois do divórcio. Disfarçada de paixão. A covardia. Helena olhava pela janela, mas os olhos não enxergavam nada. Brilhos demais. Ela balançava a cabeça levemente, como quem embala a esperança. Viu?
sussurrou. Era verdade tudo isso? Eu não sou louca. Gustavo forçou as mãos no volante. Suavam. A textura plastificada da capa da direção parecia escapar dos dedos. Tá, ele disse, numa voz que não reconheceu como sua. Mas isso foi há quanto tempo? Uns 3 meses, respondeu rápido, como se já soubesse que a próxima pergunta viria. E veio. E desde então? A gente parou um pouco, ele apagou as redes. Ele precisava de tempo, né? Gustavo engoliu em seco. O gosto metálico de dúvida se misturava ao cheiro de mofo que se infiltrava por alguma fresta mal vedada. Lá fora, a chuva engrossava. Barulho constante de gotas no teto abafava as palavras. Mas dentro do carro, a bolha era quente, opressiva. Uma cápsula com as mentiras se revirando aos poucos, como gases num frasco fechado. Gustavo sentia o estômago contrair. Seu pé pressionava o acelerador mais do que devia. Ele suava, e não era só o calor do carro. Era o desconforto de quem assiste alguém andar descalço em cacos de vidro e não sabe se deve gritar ou segurar o braço. Seu celular vibrou no painel. Felipe M. O filho. De novo. Terceira ligação ignorada no dia. Ele desligou sem pensar. Não agora. Ele olhou pelo retrovisor. Helena abraçava a própria bolsa como quem protege uma criança. Ela não dizia nada. Só mexia no buquê no chão, endireitando as flores como soldados em uma cerimônia. O ruído abafado do pisca-pisca preencheu o carro enquanto ele ultrapassava uma carreta. Gustavo pensou, ou sentiu, com brutal nitidez. Ela tá indo pro abismo. E eu? Tô pisando no acelerador. Mas não disse nada. Nada ainda. Porque talvez parte dele queria que fosse verdade. Que o amor ainda tivesse volta. Que um idiota qualquer pudesse mesmo estar esperando por uma mulher com flores. Mesmo que parecesse mentira. Mesmo que doesse ver alguém sonhar acordado com os olhos mais abertos do que ele jamais teve coragem. O barulho insistente da chuva contra o para-brisa crescia, à medida que a estrada se estreitava entre a mata nublada. Luzes opacas dos postes piscavam rarefeitas, como se tentassem adivinhar o caminho. O limpador de para-brisa rangia em um compasso meio torto, irritante. Dentro do carro, Gustavo segurava o volante como quem segura uma ideia prestes a escapar. A mensagem de Marcos ainda vibrava no ar. Não venha agora. 3 palavras apenas, mas soavam como sirene para ele e como música má para ela. Helena olhava para o celular como se esperasse que a tela se arrependesse do que mostrou. O buquê de flores rareava na vitalidade, embolado nos pés dela. Já era quase noite. Ainda assim, ela suspirava, firme, mantendo o foco no próprio enredo. Tá nervoso. Só isso. Senão ele teria dito pra, sei lá, sumir de vez. Não disse isso. Disse agora. Isso implica um depois, né? Ela forçava o riso, mas escorregava no tom como um carro perdendo tração no asfalto molhado. Gustavo não respondeu. Apenas aumentou levemente a velocidade. Ele sabia que não devia se meter. Sabia. Afinal, quem era ele? Motorista, homem que ouve, mas algo nesse não agora pinicava fundo. Um arrepio insistente na nuca. Conhecia esse tom. O mesmo eco que ouviu da ex-mulher quando ela tentava deixá-lo com dignidade. Uma mentira elegante que embala a rejeição em algodão. Você quer que eu pare um pouco? A gente pode respirar um pouco, tomar outro café. Ele arriscou, os olhos presos à estrada, mas sentindo a tensão dela vibrando no ar como estática. Não. Me deixa fazer isso. Se eu não for agora, vou me covardar. Já tô há 5 anos ensaiando esse momento. Ela falou rápido demais, quase engasgando. E se for só medo dele? Medo de não corresponder? Gustavo franziu o senho. A memória do casamento afundava como pedra dentro dele. Medo, covardia, silêncio passivo. Tudo isso constrói ruínas, nunca lares. Chegaram a um trecho deserto da estrada. Um posto velho surgia à esquerda com luzes amareladas vibrando contra a neblina. Um cachorro magro cruzava devagar o acostamento.
E Gustavo atravessou uma linha invisível. Pisou mais fundo no acelerador. Ele não quiser ver você, ele vai embora. Disse com a voz firme e o timbre baixo. Mas você precisa saber. Helena virou o rosto para ele como se o visse pela primeira vez. Você acha que eu tô iludida? Ele hesitou. Mas nunca foi bom mentiroso. Acho que você precisa descobrir isso sozinha, mas não tá indo encontrar o que acha que vai. Silêncio. Helena começou a rir. Um riso frágil, de nervo, cortado no meio por um soluço camuflado. Não é engraçado? Eu nem sei se ele tem uma casa. Nunca vi nenhuma foto da rua onde ele mora. Só ele. Sempre só ele. Sempre ele ocupando todo o espaço da minha cabeça. O carro tremia levemente cada vez que uma rajada de vento atingia a lataria. Lá fora, as árvores dobravam os galhos sob o peso da água. O cheiro de veludo molhado pairava dentro do carro. Buquê úmido, roupas secando no corpo, carpete ligeiramente mofado por baixo dos bancos. Gustavo esticou a mão sem olhar e desligou a central multimídia, que até então tocava alguma MPB em volume baixo. O silêncio afiado tomou conta. Helena, ele pode ter seguido a vida. As pessoas seguem. Você seguiu? Ela encostou a cabeça no vidro embaçado. O bafo formava pequenos círculos que ela desenhava com o dedo. Eu coloquei ele num pedestal para onde ninguém mais subia, nem eu. Fiquei parada, igual aquelas vitrines de loja antiga, esperando abrir, com elas todas cobertas com pano. Gustavo assentiu devagar. Ela virou o rosto para ele, os olhos vermelhos, sem lágrimas, mas pesados. Um olhar que não pedia consolo. Só presença. Você já voltou para buscar alguém? Ela perguntou. Voltei. Mas já era tarde. E talvez eu nem soubesse direito o que estava indo buscar. O sinal do celular dela apitou. Outra notificação de Marcos. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e abriu o texto. Te liga, Helena. Isso pode complicar minha vida aqui. Vai com calma. Gustavo leu o reflexo do texto invertido no vidro, e a náusea apareceu como freio no estômago. Por um segundo pensou em bater o carro. Qualquer coisa. Nada grave. Só uma distração, uma desculpa, um motivo para voltar. Mas então olhou para ela. As mãos dela agarrando o celular como tesouro. A boca entreaberta, um fio de sangue nos lábios por morder com força demais. E resolveu. Não vai proteger ela da dor. Mas também não vai deixar que encare sozinha. Me passa o endereço exato, disse ele. Helena hesitou, mas passou. Ele traçou no GPS. 13 minutos. Chovia mais forte agora. O motor roncava como se engolisse nó. A estrada se tornava bairro. As árvores davam lugar a portões automáticos e jardins simétricos. As calçadas eram limpas demais. Ar cheiroso de terra molhada e madeira encerada. Enquanto se aproximavam, Gustavo falava devagar. Quando eu decidi sair de casa, achei que minha ex ia implorar para eu ficar. Esperei isso. Nada. Ela só disse tá. E aí pela primeira vez eu vi ela de verdade. Atrás da porta meio aliviada. E eu entendi. A gente confunde silêncio com saudade e falta com amor. Às vezes não é que a pessoa seja sua. É que ela não teve coragem de dizer que não era. Helena apertava o tecido do vestido no colo, esticando e soltando repetidamente. Gustavo, disse num fio. Tô aqui, respondeu ele firme, enquanto virava na rua final. Ao longe, as luzes de uma casa se acendiam. Criança correndo pela janela. Uma sombra masculina na porta. Mas ainda não era o momento. Ainda tinham 3 quarteirões. 13 minutos viraram 13 degraus até o abismo. A chuva engrossou como um castigo. O limpador do para-brisa rangia num ritmo torturado, espalhando mais do que limpando. Gustavo apertava o volante com as 2 mãos, o polegar esquerdo tremendo levemente no couro ressecado. Desde que saíram do último pedágio, a estrada se abrira fria e deserta, a neblina recobrindo os postes como véus. Já estavam perto do destino. Faltava menos de meia hora.
Helena estava na ponta do assento. A notificação mais recente ainda brilhava no celular dela, mas ela não abria. Apenas olhava a tela, como se as palavras pudessem mudar sozinhas. Ele sentia o cheiro floral do perfume dela mais intenso agora, algo entre lavanda e uma tristeza escondida. Tá tudo bem aí? Arriscou Gustavo, olhando rápido pelo retrovisor. Ele me mandou outro áudio. Ela respondeu, voz seca, olhos pastosos. Não tive coragem de ouvir ainda, tô com medo. Ela tocou play. A voz masculina surgiu abafada, meio trêmula. Helena? De verdade. Melhor a gente não se ver hoje. Tá confuso aqui. Prometo que explico tudo depois, tá? Me perdoa, eu só... Hoje não. Foi como se o ar se retirasse da cabine. O carro permaneceu em silêncio por alguns segundos curtos que pareceram longos demais. Só o barulho das gotículas batendo no vidro, o motor vibrando em marcha constante e um leve cheiro de gasolina vindo do ar-condicionado. Ele tá nervoso, só isso, disse Helena, forçando um sorriso quebrado. Ele percebeu que é real agora, que a gente vai tentar de novo, claro que dá medo, é normal. Né? Gustavo não respondeu de imediato. A dúvida dançava na garganta. Você tem certeza que ele sabia que você estava indo? Sim, quer dizer. Acho que sim. Eu falei para ele numa ligação semana passada. Ele chorou. Ela mostrava convicção, mas o joelho balançando frenético traía a certeza. Suas mãos amassavam o buquê, agora já meio murcho, e uma pétala azul caiu no carpete do carro. Gustavo lembrou da ligação que ignorara no posto. Reconheceu o nome da ex-mulher piscando na tela. O segundo aviso de cobrança por pensão em menos de um mês. A boca secou de novo. Voltou o foco na estrada. Não queria pensar nisso agora. Quer que eu pare? Um café, um banheiro? A gente pode dar um tempo, sugeriu não por gentileza, mas por medo da colisão iminente entre sonho e chão. Não. Eu preciso ver. Se não for hoje, nunca vai ser. A frase saiu mais como súplica do que certeza. Os pneus passaram por um trecho irregular. A traseira do carro estalou. Gustavo praguejou baixo e estacionou num acostamento de terra batida. Saiu para verificar. A chuva gelada grudou no tecido da camisa quase instantaneamente. Parecia agulhas tocando a pele envelhecida. O pneu traseiro direito estava murcho. Meio murcho. Não o bastante para trocar, mas o bastante para irritar. Forçou o pé contra o talão. Não estava furado. Apenas cansado. Como tudo no carro. Como ele. Tudo certo? Helena perguntou encolhida, os vidros já embaçados ao redor dela. Ele assentiu com a cabeça e entrou novamente. O carro estava impregnado do cheiro de flor molhada e tensão. A gente chega em 15, disse seco. Ótimo, mas não era ótimo. Na curva seguinte, debaixo de uma galhada encurvada, um guincho da polícia rodoviária fazia abordagem em outro carro. Gustavo diminuiu. Uma lanterna lampejou no rosto dele. O guarda fez sinal para encostar. Merda. Documento e habilitação, disse o policial, sem rodeios. Gustavo entregou as folhas plastificadas já gastas, tentando manter a respiração lenta. O coração não. O batimento já ameaçava explodir nos ouvidos. Tá com o app ligado aí? Tô em corrida sim, senhor. Passageira indo pro litoral. O policial iluminou Helena com a lanterna. Ela apenas sorriu e acenou, sem graça. O buquê entre as pernas parecia um segredo que queria pular do colo. Tá chovendo muito. Não quer esperar um pouco no posto mais à frente? Estrada fica traiçoeira nessa serra com esse tempo. O senhor não é de Santos, né? São Paulo. Tô indo só deixar. O carro tá com licenciamento vencido, senhor. Maio. Tá sabendo? A garganta de Gustavo fechou por um instante. Ele balbuciou uma desculpa ensaiada, mas o policial não queria confusão. Assinou a advertência, liberou o carro. Voltaram à estrada com o silêncio colando nas janelas. Vai dar tudo certo, murmurou Helena, mais para ela mesma. Tomara. Mas ele sabia que não. A carne viva vinha nos detalhes. A batida do limpador,
a lanterna tremendo de leve no porta-luvas com cada remendo na pista, o zumbido grave do motor em esforço. A mulher ao seu lado segurava uma idealização como se segurasse uma corda bamba, e ele, sem querer, era o vento. Gustavo. Se fosse você, teria ido atrás da sua ex? Ele respirou fundo. Pensou na última vez que viu o filho. O menino não o olhava mais nos olhos. Pensou na mensagem da ex. Não adianta mais, Gustavo. Cresce. Não. Porque eu sei que às vezes o que a gente sente não muda o que o outro viveu. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto pro vidro embaçado. Começou a desenhar um coração com o dedo indicador. O vapor apagou o desenho poucos segundos depois. A rua da casa apareceu no GPS. Faltavam 3 quadras. Chegamos, ele disse. A viagem perfeita tinha descarrilado. Mas ela não via ainda. E isso doía mais. O carro permaneceu parado na sombra projetada por uma árvore, a poucos metros da casa iluminada. Do banco do motorista, Gustavo observava a família emoldurada pelas amplas janelas, como se assistisse a uma peça de teatro brutalmente real. O som abafado da respiração de Helena era o único ruído além do motor ainda ligado. O cheiro do desinfetante barato pendurado no retrovisor misturava-se ao perfume doce demais das flores agora murchando no colo dela. A chuva fina retomava seu ritmo, tamborilando leve sobre o teto. Uma criança passou correndo pela sala do outro lado do vidro, segurando um brinquedo. O pai, Marcos, ajoelhou-se para pegá-la no colo. Beijou a testa da menina. A mulher ajeitou o cabelo dele com um toque íntimo demais para ser dúvida. Helena não chorava mais. As lágrimas tinham parado de fluir, mas a boca permanecia entreaberta, como se ainda tentasse entender o que exatamente estava vendo. Seus dedos apertavam a haste das flores ao ponto das pontas ficarem esbranquiçadas. Gustavo evitava olhar diretamente para ela. Ainda assim, era impossível ignorar a corrente elétrica emocional que preenchia o carro. O ar parecia rarefeito, carregado de vergonha, raiva contida e uma dor crua, silenciosa. Ele me disse que estava morando no apartamento da mãe. A voz de Helena saiu baixa, quase inaudível, rouca, como se tivesse sido usada demais. Disse que não via os filhos fazia meses, que o divórcio tinha sido difícil, que ela estava com outro. Gustavo não respondeu de imediato. Respirou fundo, os olhos fixos no retrovisor, assistindo aos movimentos corriqueiros daquela família como quem olha para um abismo. O estômago contraído já não era fome, era uma indignação quieta misturada com pena. Não dela, dele mesmo também. Ele gravava áudios. Ela tirou o celular do bolso. Suas mãos tremiam. Abriu o WhatsApp e clicou numa conversa. A voz de Marcos preencheu o carro por 3 segundos. Saudade é pouco. A gente precisa fazer valer tudo que a vida separou. Helena pausou. Olhou para a tela, depois para frente. Como se procurasse algo nos próprios pensamentos que pudesse explicar a crueldade daquilo. Era de uma semana atrás. O silêncio caiu de novo como um cobertor pesado. A buzina de um carro distante, abafada pela chuva, cortava a noite brevemente. No retrovisor, Gustavo viu a mulher de Marcos recolher sacolas na cozinha. Ele a abraçava por trás num gesto habitual, íntimo. Gustavo engoliu seco. Seus próprios olhos estavam úmidos. Lembrou dos dias em que chegava em casa, e o silêncio do apartamento era tão absoluto que parecia castigo. Lembrou da ex-mulher chorando após uma discussão, dos e-mails ignorados no trabalho, até o dia da demissão chegar como uma sentença fria. De quantas vezes pensou em ligar para o filho, e não ligou. Helena soltou um riso curto, cínico, estalando no ar como vidro se quebrando. Quer saber o pior? Eu ia dizer que largava tudo. Tinha pensado em como seria a nossa vida. Já tinha até visto um projeto de casa, perto da praia. Gustavo apertou o volante. Não por raiva, mas para se manter presente no momento. A pele das palmas estava suada e escorregadia. Quando finalmente falou, sua voz era mais grave que o comum. Ele te usava para lembrar de quem ele queria ser.
quando ninguém estava olhando. Helena virou lentamente o rosto em direção a ele, os olhos vermelhos e vidrados pelos restos do choro. Por longos segundos, só trocavam um olhar que dizia tudo o que não podia ser dito. Eles estavam os dois aprisionados naquele carro, mas por dentro muito mais presos em suas histórias antigas do que pela lataria. Uma notificação apareceu no celular dela. Mais uma mensagem de Marcos. Helena não abriu. Fechou o aplicativo, clicou nos 3 pontinhos e depois em apagar conversa. Confirmou com um toque lento, solene, como se estivesse enterrando um corpo. No fundo, um trovão suave murmurava atrás das nuvens. Gustavo destravou as portas sem dizer nada. O som mecânico do clique ecoou no silêncio. Helena olhou para ele. A gente vai? Gustavo acenou com a cabeça. Engatou a marcha e deu seta para virar. Mas antes de sair, espiou uma última vez pelo retrovisor. O rosto de Marcos não aparecia mais. Estava dentro do lar, fechado e completo no que parecia ser sua verdadeira escolha. Gustavo desligou a seta. Ficou imóvel. Pela primeira vez na noite, sua voz teve um peso diferente. Como quem rompe algo por dentro. Me espera só 1 minuto. E sem explicar, saiu do carro indo em direção ao porta-malas. A chuva intensificava. Seu casaco ficou ensopado em segundos. Ele puxou a mala pequena de Helena, abriu, revirou rapidamente e tirou de lá o buquê esmagado. Voltou para o carro, jogou o buquê amassado no banco de trás, ligou o motor. Ninguém merece levar flor nenhuma para casa depois de um enterro desses. Pressionou o pedal suavemente. O carro deslizou entre sombras e luzes difusas, deixando para trás uma casa onde nada tinha mudado, exceto uma mulher a menos na ilusão de um homem. O limpador de para-brisa risca o vidro com esforço, empurrando uma garoa fina que insiste em obscurecer a visão. A rua é calma, úmida, as folhas grudadas no asfalto como fantasmas verdes de um outono que nunca veio. Gustavo sente o motor do carro vibrar levemente sob sua mão no câmbio. Ele estaciona de ré, a poucos metros da casa com fachada espelhada, moderna, com aquelas janelas que escancaram demais. Janelas que não escondem nada de quem realmente quer ver. No banco do carona, Helena ajeita o cabelo com dedos trêmulos. O cheiro do perfume floral que ela passou na última parada de banheiro começa a se misturar ao odor ácido de ansiedade. Suor frio, maquiagem vencida, flor murchando no colo. Ela retira um espelhinho da bolsa e passa levemente o batom vermelho que já borrava pelos cantos da boca. Você acha que ele ainda sente tudo aquilo? Murmura sem olhar para ele. Gustavo não responde. Apenas observa pelo retrovisor o portão eletrônico começando a se abrir. O som grave quase inaudível pelas janelas isoladas. Seus olhos vão da casa para o espelho, e do espelho para o rosto de Helena. Os dedos dele apertam o volante. Pulso tenso, mandíbula cerrada. Um carro escuro entra devagar na garagem em declive. O farol ilumina o interior da sala lá dentro. Sofá bege, brinquedos no chão, uma luz morna que não combina com o frio do lado de fora. Helena se empertiga, os olhos cravados naquela cena. É ele. A voz dela é um sussurro que não precisa confirmação. O carro estaciona. Porta se abre. Marcos desce. Casaco social, camisa engomada. Ele se vira para o outro lado do carro e estende a mão. Helena segura os cravos azuis contra o peito, tentando conter um soluço que não nasceu de alegria. Uma mulher sai do banco do carona. Sacolas de supermercado nos braços. Jeans, blusa estampada, rabo de cavalo. Ela ri de algo que Marcos diz. Ele beija a mão dela de leve. E então, de dentro da casa, 2 crianças, uma menina com pijama de unicórnio e um menino com uma espada de brinquedo, correm e pulam nele, gritando: Papai! Helena não pisca. As mãos dela apertam os cravos com tanta força que um caule quebra. O estalo seco do talo rompendo parece explodir no silêncio do carro. Gustavo assiste sem desviar os olhos. Ele não precisa ver mais. Só o que sente no ar já basta. O cheiro de flor molhada, de desilusão recém-nascida,
de gente despertando de um sonho que não devia durar tanto. Ele... Ela começa, mas a voz falha. A palavra não sai. A mulher beija Marcos na boca. Simples, cotidiano. Como quem faz isso todo dia ao voltar do mercado. Como se não houvesse uma mulher num carro estacionado à sombra, segurando flores que ele nunca pediu. Helena se curva lentamente para frente. O espelho de maquiagem escorrega das pernas e cai no tapete do carro com um estalo opaco. Ela olha fixamente, como se estivesse vendo a própria cara pela primeira vez. Os olhos marejados brilhando à luz da rua. As narinas se dilatam. O lábio inferior treme tanto que ela o morde tentando conter algo antigo. Não há grito. Não há cena dramática. Há apenas uma implosão silenciosa. O tipo que só acontece quando não tem ninguém para consolar. Só um estranho do outro lado do carro. Gustavo estende a mão devagar até o console central. Um clique metálico sutil ecoa quando ele aciona o trava-portas. Helena o encara. Não. Não vou lá. Diz, como se ela mesma precisasse ouvir aquilo alto. Lá dentro, a família inteira se reagrupa na cozinha, visível da rua. A luz de dentro tão quente que parece zombar do frio úmido que invade o carro pela ventilação. Tão errado e tão correto ao mesmo tempo. Gustavo inspira pelo nariz longamente. Um cheiro de borracha úmida do tapete, do couro velho do banco, da flor esmagada no colo dela. Ele continua olhando para frente, mas sua mão aperta o volante com força crua. Quantos anos, Helena? Sua voz sai baixa, quase rouca. 5. Ela responde num fiapo de voz. Um silêncio esticado os envolve como uma teia. O relógio do painel marca 18h12. Na playlist em loop, uma música ambiente tocando baixo finalmente termina. O rádio não avança para a próxima. O carro inteiro por um momento parece parar no tempo. Ela ri. Um riso quebrado, desgraçado, rachado de dor. Balança a cabeça com os olhos fixos na casa iluminada. Eu sou tão idiota? Não. Gustavo diz firme. Pela primeira vez em toda a viagem, ele não hesita. Você só acreditou no que precisava. Todo mundo já fez isso. Ela vira o rosto devagar, encara o perfil dele como se o visse de verdade agora. Os olhos vermelhos, mas algo nos traços dele a acalma. A testa lisa, nenhuma pressa. Você acha que ele mentiu o tempo todo? Não sei. Mas mentir e calar às vezes dá no mesmo, né? Ela solta um suspiro longo, quase um soluço afogado. Me leva de volta? Claro. Ele coloca a marcha. O carro dá um leve tranco para trás. Faz o retorno devagar, sem pressa. Helena encosta a cabeça na janela virada pro nada. Os cravos azuis caem no chão do banco como uma verdade desfeita. Na casa lá atrás, Marcos fecha a cortina. A realidade permanece, mas fora do quadro. Eles vão embora, juntos, silenciosos, em luto. O limpador de para-brisa chia ritmado no vidro, espalhando a chuva que engrossou de repente, como se o céu inteiro tivesse decidido chorar junto com ela. Dentro do carro, o silêncio. Só o som abafado da água batendo na lataria e o estalo ocasional de uma gota mais forte golpeando o teto ressoam. A luz dos postes risca o rosto de Helena, parada, imóvel no banco do carona. A maquiagem já cedeu. O batom mancha o canto da boca, máscara de cílios se dissolvendo como tinta em aquarela. Ela tenta respirar fundo, mas o peito trava. Os ombros estremecem. Gustavo observa pelo retrovisor. Não fala. Apenas engata a marcha com suavidade. O carro começa a recuar, virar lentamente, como se sua função fosse apenas escapar daquela calçada, daquele momento que não devia ter sido. Helena não olha para trás. O buquê de flores ainda está no colo dela, agora torto, pétalas amassadas, o celofane encharcado. Seus dedos apertam as hastes com força demais, como se aquilo ainda sustentasse alguma dignidade. Mas já não sustenta. O eco da palavra papai, que saiu da boca das crianças mais cedo, parece ainda pairar no ar. Uma palavra inocente que rasgou tudo.
A estrada de volta se alonga silenciosa. O carro avança pela avenida úmida, os faróis refletindo nas poças escuras. Não há pressa, nem atraso. Só esse tempo suspenso entre o antes e o daqui em diante. Gustavo ajusta o som do carro, mas desiste antes de escolher qualquer coisa. Nenhuma música cabe. Nenhuma voz de cantor pode competir com o desmoronar sussurrado que vinha do banco ao lado. Eu fui burra, né? A voz de Helena vem baqueada, quase infantil, como se pedisse permissão para existir. Gustavo encara aquela pergunta simples como se ela tivesse tectonicamente dividido o chão sob eles. Ele pensa, não apenas nela, pensa nos 13 anos que passou acreditando que seu casamento podia ter uma trégua, nos aniversários ignorados do filho, nas mensagens que não respondeu, nos silêncios que escolheu, e na forma como aqueles silêncios parecem ecoar na solidão dos outros. Só quem espera tanto assim é porque um dia amou de verdade. Helena sorri, mas com os olhos vazios. É um gesto automático, sem destino, sem fôlego. O tipo de sorriso que não chega ao rosto todo. Ela desvia o olhar, puxa um lenço de papel da bolsa, enxuga o nariz, ajeita os cabelos. Um gesto de autocontrole. Se recompor para não quebrar demais por dentro. Ele mentiu para mim, né? Gustavo hesita. Mas dessa vez ele olha para ela não só pelo espelho. Vira o rosto mesmo. E responde simples, direto. Não. Foi você quem contou a história errada. Helena esboça um riso curto. Não de humor, mas de algum tipo de reconhecimento triste. Ela balança a cabeça em assentimento. Fecha os olhos, e depois se encosta na janela, sentindo o frio do vidro se encostar à pele. Ali, algo se encerra. Mais adiante eles passam por um posto, o mesmo do café dos dois, horas atrás. Gustavo olha, lembra, mas não comenta. O mundo fora deles continua acontecendo com vendedores de guarda-chuva na calçada, luzes de Natal pífias piscando em prédios, casais dividindo pizza em sacadas. No painel, o GPS traça o caminho de volta para São Paulo. 3 notificações surgem no celular de Gustavo, fixado no suporte. Uma cobrança de pensão, uma ligação perdida de ex-Marta e uma mensagem. Pai, posso te ver sábado? Ele não toca. Apenas encosta o dedo no botão de volume e silencia tudo. Um gesto pequeno, mas decisivo. A cidade grande vai reaparecendo no horizonte como um gigante engolindo o céu. E Gustavo sente, dessa vez profundamente, que a corrida não terminou ali. Ela só trocou de rota. Helena se ajeita no banco. Está mais serena agora. Um tipo estranho de serenidade. A que chega depois da tempestade. Nunca antes. Obrigada por não me deixar sair do carro. Gustavo apenas assente. Ninguém precisava dizer mais nada. Os prédios voltam a crescer pelas janelas. O som dos veículos acelerando sobre a chuva. Buzinas esparsas. Tudo ganha corpo de novo. A bolha se desfaz. Na chegada à capital, Helena enrola o buquê num saquinho plástico, amassa e posa ao lado, como quem enterra uma versão de si mesma. Gustavo para numa rua residencial escura. Ela desce sem drama. Antes de fechar a porta, olha para ele uma última vez. Um olhar que não diz arrebentamento, nem promessa. Apenas, vai com calma. Ele responde com um gesto do queixo. Pé no freio. E silêncio. Enquanto ela caminha para o prédio, pequena de novo diante das luzes da cidade grande, Gustavo pega o celular. Respira. Clica na mensagem do filho e digita. Sábado pode ser sim. Tua avó faz feijão. Ele joga o celular no banco do passageiro, liga o carro e parte. Fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal. Tem muita história real, crua e linda vindo aí. Até a próxima corrida.